Olá, estamos aqui novamente para continuar o nosso curso. Agora nós vamos falar sobre os estimadores no modelo de regressão. E aí, então, o nosso desafio é, imagine que eu tenha esses pontos y e x e eu queira fazer aqui uma regressão. Como é que eu faria uma linha no meio desses pontos? Como seria a linha que encaixa melhor? Será que eu consigo alguma coisa aqui? Onde que seria a melhor linha? Imagine essas duas situações. Eu posso ter aqui, por exemplo, essa linha preta, tracejada aqui, pontilhada, ou essa outra linha, traço e ponto. Qual será que encaixa melhor? Qual será que me dá um resultado melhor de explicação de y em função de x? Será que eu tenho outras opções? Aqui nós temos bem mais. Então, eu poderia ter uma linha aqui, essa linha contínua, vermelha. Poderia ter essa outra linha azul, traço e ponto. Poderia ter essa outra verdinha aqui, tracejada. Ixi, mas aí ficou complexo, né? Complicou a coisa. Eu posso ter, na verdade, inúmeras linhas aí. Eu posso ter uma infinita, né, quantidade de linhas. Ou alguém poderia sugerir curvas. Então, como é que nós vamos estimar os parâmetros desse meu modelo? Então, a nossa ideia aqui, a lógica do nosso trabalho de regressão múltipla é usar o que a gente chama de método de mínimos quadrados. Para nós aqui, o melhor ajuste vai ser, então, a menor diferença entre o que eu observei efetivamente para y e o que eu vou prever pela linha, por aquela reta estimada. Então, a diferença entre o valor observado e o que está previsto, então aqui a gente vai chamar de observado YI, o que é previsto a gente vai colocar um chapéu em cima, Y chapéu I. Então, essa diferença é o que a gente chama de resíduo, ou seja, a diferença entre o que eu tenho de verdade e o que eu estou prevendo. Então, a ideia nossa, como nós falamos dos pressupostos, nós falamos de um pressuposto que fala da média zero dos resíduos. Então, a ideia é que nós temos aqui resíduos positivos, com o observado acima da linha, resíduos negativos, quando a linha está acima do que eu observei, né? Então, aqui, se esse está maior que esse, eu tenho um resultado positivo. Se o observado é menor do que o previsto, eu tenho um resultado negativo. Então, se esse está sobre a linha, este aqui é o observado. Então, quando ele estiver acima da linha, é um resíduo positivo, abaixo da linha, um resíduo negativo. E eu estou fazendo uma coisa que a gente chama de quadrados, ou seja, o resíduo ao quadrado. Isso aqui é o resíduo ao quadrado. Então, é o EI estimado ao quadrado, o εi estimado ao quadrado. Eu estou falando que a soma desses resíduos todos, eu vou ter um para cada observação. A soma de todos esses resíduos ao quadrado, eu tenho um conjunto de resíduos, né? Se eu tivesse um resíduo negativo, ao quadrado fica positivo. Se o resíduo for positivo, ao quadrado, positivo também. Então, essa minha soma aqui é um resultado positivo. E a lógica nossa do trabalho é que nós vamos tentar minimizar a soma do quadrado dos resíduos. Então, como nós falamos anteriormente, nós queremos obter os parâmetros do nosso modelo, né? Então, no nosso caso, nós queremos achar quais os parâmetros que minimizam a soma do quadrado dos resíduos. Se eu encontrar esse resultado, eu vou ter a melhor reta, vamos dizer assim, entre todas aquelas que nós mostramos ali no plotzinho. A gente vai achar, então, a reta que está passando melhor ou mais próxima dos pontos, tá certo? Então, a nossa lógica, o nosso objetivo é obter
os parâmetros que minimizam a soma do quadrado dos resíduos. Eu posso simbolizar aqui desta forma, né? Eu quero a minha soma do quadrado dos resíduos é essa soma dos resíduos ao quadrado e eu estou minimizando, portanto, esse resultado. E aí eu vou, então, achar os parâmetros e vou tentar achar a variância-covariância dos resíduos e a variância-covariância dos parâmetros. Eu fazendo isso, eu consigo, então, achar o melhor resultado ou o melhor ajustamento nesse método. Se nós soubermos aqui que o nosso modelo é um y igual a um beta 0 mais um beta 1x1 mais um beta 2x2 mais um beta kxk mais epsilon, eu posso isolar epsilon e aí, portanto, a minha expressão vai ficar assim: yi menos beta 0 menos beta 1x1i menos beta 2x2i menos beta kxki, tudo isso elevado ao quadrado, então é a mesma coisa que a soma dos resíduos ao quadrado. E o meu objetivo, do ponto de vista matricial, é o equivalente a minimizar E' ou epsilon', né? Dependendo da notação que você usou. Ou seja, a matriz transposta, o vetor transposto dos resíduos, vezes o vetor de resíduos. E assim eu vou achar, então, a minha soma dos quadrados dos resíduos, mas o meu objetivo é achar beta de tal forma que esse resultado seja mínimo. Então, esse é o meu objetivo. Bom, então, partindo dessa lógica que nós vamos, então, minimizar a soma do quadrado dos resíduos, a nossa expressão para cada um dos resíduos é y menos x beta, a expressão matricial. Então, eu preciso de y menos x beta transposto vezes y menos x beta. Então, eu fazendo esse produto, eu vou ter, então, vou chegar a esses termos, né, desse resultado aqui de álgebra matricial. A minha minimização vai ser, portanto, a derivada desse termo em relação a beta chapéu. Então, a derivada disso igual a zero, eu vou minimizar essa soma do quadrado dos resíduos. Essas aqui são, portanto, as minhas equações normais dos mínimos quadrados. Eu vou chegar, então, eu posso aqui dividir por 2, passar para o outro lado. Eu vou ter alguma coisa desse tipo. Eu posso aqui pré-multiplicar por x' menos 1 dos dois lados e chego, portanto, ao meu estimador de mínimos quadrados ordinários para o meu modelo. Então, beta chapéu é x' menos 1, x'y. Recomendo fortemente que vocês memorizem isso, porque essa é uma expressão bastante comum, bastante importante dentro do modelo de regressão. E aqui, então, nós temos o resultado da regressão. Então, quando a gente faz o uso de qualquer programa para estimar os parâmetros do modelo, eu coloco y, coloco x, e ele vai fazer essa conta, tá certo? E aí, isso aqui vale para mínimos quadrados ordinários, ou seja, para quando os pressupostos do meu modelo clássico são válidos. Podemos, na decorrência disso, achar o estimador para a variância do resíduo, que ele vai ser, então, a soma do quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do meu modelo, aqui GL, grau de liberdade, e vai ser N é o número de observações menos o número de parâmetros que estão sendo estimados. Então, eu acho o meu valor de S², que é o estimador para a variância do resíduo. A partir dessa variância do resíduo, eu consigo achar aqui o meu estimador da variância-covariância dos parâmetros. Então, a variância-covariância dos parâmetros vai ser o valor esperado de beta chapéu menos beta vezes beta chapéu menos beta transposto. Então, com isso, eu consigo achar a variância-covariância de beta chapéu, né, em torno da distribuição de beta. E com isso, eu vou achar aqui uma matriz de variância-covariância de beta que vai ser sigma quadrado x' menos 1, ou usando aqui os valores estimados, então vai ser S², que eu saio aqui dessa expressão aqui de cima, vezes x' menos 1. Então, esse aqui é o meu estimador de variância-covariância de beta para o modelo de mínimos quadrados ordinários, ou seja, quando
os pressupostos clássicos do modelo de regressão, quando os pressupostos são válidos, ou seja, variância constante, não autocorrelacionados, resíduos normais, média zero, não tenho multicolinearidade perfeita, os x são fixos e aí então eu consigo achar então o meu estimador de beta na outra expressão, no outro slide, e aqui a variância, a covariância de beta. Então eu vou ter nessa matriz, na diagonal principal, eu terei aqui as variâncias dos parâmetros. Fora da diagonal principal são covariâncias, então eu estou preocupado com as variâncias, porque a partir das variâncias eu tiro a raiz da variância para achar o desvio padrão do beta estimado. E tendo então o beta estimado e o desvio padrão de beta, eu consigo associar isso à minha distribuição de probabilidade e dizer se os parâmetros são significativos diferentes de zero ou não, que nós veremos nas outras videoaulas. Aqui eu coloco para vocês uma ilustração rápida, tá certo? De como nós podemos fazer esses cálculos usando as matrizes. As matrizes, então, o vetor de y, a matriz de x, o vetor de beta e vamos achar também o vetor de resíduos a partir da estimação de beta. Então, a estimação, usando por meio de matrizes, é uma forma mais braçal de fazer a estimação. Normalmente a gente usa rotinas já estabelecidas, funções já estabelecidas nos pacotes econométricos, né? Então aqui vocês têm uma ilustração, esse QR Code, vocês vão encontrar então lá no Arpubs o exemplo para fazer os cálculos com matrizes. Então vamos lá, como nós falamos para vocês, então o nosso estimador de beta é x' menos 1, x' y, isso aí são operações matriciais, né? X' é a transposta de x vezes x, x' inversa, então é uma inversa de uma matriz, x' vezes y é outro produto de matrizes. Então é essas contas que nós vamos fazer aqui com vocês, né? A gente pode fazer o uso de um software, no caso nós vamos usar o R, mas dá para fazer no Excel, tá certo? Mas a gente está estimulando para vocês o uso de R, né? Então a gente pode partir aqui desse link que está lá na web, né? arpubs.com/amrofi/matriz_reg. E aqui vocês encontram o código para download, tá certo? Se vocês quiserem. Eu vou pegar aqui uma tabelinha que é simples, é uma regressão simples de y em função de x. É uma tabelinha que está no livro do Gujarati Porter, o ano de 2011, a página 67, tabela 2.4. Uma forma de obter esses dados seria puxando do Excel, tá certo? Onde os alunos aí da UFMS têm acesso ao portal, né, do ambiente virtual de aprendizagem. Vocês conseguem esse arquivo lá, mas para quem não tem esse acesso, eu coloquei aqui uma estrutura que é bastante rápida para rodar no R, que é a da estrutura dos dados aqui, que a gente obtém por meio do deput, tá certo? Então, se eu tivesse feito o deput desses dados, daria exatamente esse resultado aqui. Então, veremos como que nós podemos fazer isso, tá certo? Para rodar todos esse código dentro do R, ok? Então, o primeiro passo nosso, nós vamos abrir aqui o nosso RStudio, tá certo? E nós vamos criar um projeto novo. Então, eu vou aqui, File, Novo Projeto, New Project. Ele vai abrir a possibilidade de você escolher se você quer um novo diretório ou um diretório existente. No caso, nós vamos fazer um novo diretório. Ele vai criar, então, uma pasta dentro do computador. Eu posso criar aqui um novo projeto. No meu caso, eu tenho um diretório aqui específico para o curso de econometria. Eu vou chamar esse aqui de regressão matricial, ok? Você poderia dar o nome que quisesse, tá certo? Eu vou mandar criar esse projeto. Ele vai
trocar então o meu diretório para o diretório que eu acabei de criar. E então veja lá, ele criou uma regressão matricial. Aqui dentro eu tenho um arquivo extensão rproj, que é de projeto do R. E eu agora estou trabalhando dentro do meu diretório deste projeto. Então o outro passo agora é executar o script, tá certo? Que você pode vir aqui no maisinho, um novo script. Ele abre a minha janela para o novo script. Uma forma bem prática, bem rápida, é simplesmente você pegar aqui do RPubs, Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Você pode pegar o que está dentro dessa parte mais achurada, Ctrl+C, vai aqui no seu script, Ctrl+V. Se você fizer isso e você executar esses comandos, você vai observar aqui a criação do objeto dados. Então, essas linhas comentadas aqui com hashtag, ele não vai executar, ele vai executar só essas linhas. Veja que eu executei aqui, ele já criou para mim aqui um objeto dados, é um objeto de data frame. Se eu pedir para executar o view, eu consigo ver como estão esses dados. Então, observe aqui que eu tenho exatamente o que está aqui na minha tabela, tá certo? Então, eu puxei os dados adequadamente, eu estou pronto para trabalhar. Se eu quiser usar uma visualização um pouco diferente, eu posso usar o knitr, é um pacotezinho bastante importante, que ele ajuda a organizar os meus dados. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, cable dados, ele mostra para mim a minha tabelinha aqui na janela de console. Vou salvar esse script. É interessante que você salve o script para poder replicar depois. Ele vai ter extensão R e vai ficar aqui, então, dentro do meu diretório de trabalho. Já tenho, então, portanto, os dados. Eu vou fazer agora um attach desses dados para ele compreender quem é Y, quem é X, tá certo? E poderei já começar a fazer a manipulação das informações. Aqui no caso do RPubs, primeiro, aqui então eu vejo o attach, né? Aqui eu posso tirar estatísticas descritivas do meu modelo. Então eu vou copiar aqui. Então aquele attach que nós fizemos, eu vou fazer as estatísticas descritivas, ele me mostra aqui os indicadores básicos de Y e X, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, média, terceiro quartil e o máximo. Então eu consigo ter rapidamente as minhas estatísticas descritivas. Posso fazer uma estimação pela função LM, que ela é, vamos dizer assim, o nosso coringa aqui, né? A gente simplesmente com esse código aqui eu já consigo ter esse resultado, que é a estimação dos parâmetros. Então aqui eu posso observar, eu simplesmente copiei e colei, tá certo? Então eu consigo aqui rodar a regressão 1, veja que ele criou aqui um novo objeto, reg1. Esse é o formato para fazermos a regressão, é um linear model de Y em função de X, aqui é um sinal de til, né? Para ele entender que é Y em função de X. Quem é Y? Ele já entendeu aqui o meu cabeçalho, Y em X, porque eu fiz o attach, tá certo? E aí, fazendo o summary da reg1, eu consigo ver o resultado da regressão. E aí eu diria para vocês, de onde vêm esses resultados? Esses resultados vêm daquela minimização da soma do quadrado do resíduo. Então, esse resultado 24 e esse resultado 0,5, ele vem do beta chapéu igual x' x menos 1, x' y. Esses resultados aqui do desvio padrão, aqui standard error, tá? Standard error seria o nosso erro padrão. Esses outros valores que nós vamos ensinar para vocês também, as fórmulas para esse cálculo, esses valores vêm da variância covariância de beta, que nós achamos lá aquele resultado de S quadrado x' x menos 1. Então, essas duas colunas são definidas desta forma, que é basicamente o nosso resultado da regressão. Nós vamos mostrar para você aqui como é que fazemos isso por meio de matrizes. Aqui ainda tem mais alguns critérios, tá certo? Para você chegar nesse resultado.
Mas nós vamos pular um pouquinho, vamos aqui para matrizes. Eu quero fazer agora com matriz. Então, nós vamos copiar, colar aqui o código, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um título. Então, aqui agora, regressão por matrizes. Tudo que eu coloco com o hashtag na frente, ele vai entender que é um comentário, tá certo? É uma anotação. Então, eu vou criar uma matriz X maiúsculo. Então, veja, X minúsculo ele já sabe, o X minúsculo é a variável X. Eu estou criando agora a minha matriz X, eu estou chamando de X maiúsculo. Observe então que o RStudio ele considera de forma diferente o que é maiúsculo, o que é minúsculo. Então, quando eu crio essa matriz aqui, tá certo? Eu estou criando uma matriz X maiúsculo. Eu estou com uma coluna com uns e uma coluna com a minha variável X. Se eu pedir um print, eu consigo... Deu um erro, porque eu não executei essa linha antes. Então, eu executei essa linha. Agora, quando eu peço o print, ele mostra para mim, então, uma matriz onde eu tenho uma coluna de uns junto daquela coluna de X minúsculo. Então, essa é a minha matriz X. Então, agora vamos em frente. Vamos salvar aqui. E agora eu vou pegar o Y. Eu vou chamar, só para ficar um pouco diferente, eu vou chamar aqui de Y1 minúsculo. Simplesmente a coluna de Y eu vou chamar de Y1, ok? Então, eu posso olhar, o meu Y1 é uma coluna aqui com meus dados de Y, perfeito? Então, eu já tenho agora a matriz X maiúsculo, eu tenho o vetor, né, uma coluna Y1, que é essa coluninha. Eu posso fazer agora essa outra operação. E o que significa isso? Então, agora aqui, vamos lá. Eu preciso fazer x', que é parte da minha operação do meu beta chapéu. Meu beta chapéu é x' inverso, x' y. Então, esse x' vai ser a matriz x', que é transposta de x, essa é a notação, tá certo? Transposta de x, eu estou chamando ela de TRX. Vezes TRX, que é o x', tá? Vezes, isso aqui é o que a gente chama de operador de multiplicação de matrizes, vezes a minha matriz X. Isso, então, eu chamei de x_x. Então, se eu olhar a minha matriz x', ela tem esse formato, ela é 2 por 2 e com esses valores, tá certo? Então, essa aqui é uma matriz 2 por 2. Vamos agora partir para a inversão. Para obter a matriz inversa, primeiro eu vou precisar do pacote mas, tá certo? E eu vou fazer o uso dessa funçãoginv. Ela já vai fazer a inversa para mim. Se eu quiser checar se ela pode ser invertida, eu posso fazer aqui o determinante e ver se ele é diferente de zero. Para ser inversível, ela precisa ser o determinante diferente de zero. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui para fazer o determinante de x'. Então, tá feito. Agora, eu vou fazer, então, a inversa. A inversa, eu vou precisar do pacote mas. Observar sempre essas letras quando é maiúscula e minúscula, tá certo? O pacote mas ele já está instalado previamente. Então, eu executei o mas. A inversa de x' vai ser ginv da x' que está feita aqui em cima. Então, eu posso rodar agora e achar a minha matriz x' inversa. Então, agora eu preciso fazer a outra parte. A outra parte é x' y. Então, o meu y, nesse caso, ele tem o nome de y1. Lembram lá, tá certo? Que eu chamei de y1. O x' é o TRX. Então, eu estou chamando aqui de XY, é esse produto x'. Então, eu posso olhar o meu x' y aqui, tá certo? XY aqui é esse vetor de coluna. Então, eu tenho uma matriz inversa aqui, que é 2 por 2, vezes uma
um resultado aqui desse produto que é 2 por 1. Então, vai dar um resultado 2 por 1, que é o meu beta linha, finalmente. Então, finalmente, eu vou calcular o beta. Então, eu finalmente calculo o beta. O beta vai ser esse resultado que eu tive aqui, vezes esse outro resultado que eu tive aqui. Observa que quando eu seleciono, ele pinta, né? Então, você pode checar. E aqui está a simbologia, né? X' inversa, X''y. Então, essa é o nosso vetor de beta, tá certo? Se eu quiser checar, então esse aqui é o meu beta 0 associado à primeira coluna de x, que é a coluna de 1, e 0,50 associado ao vetorzinho de x. Se eu quiser checar isso, a gente pode fazer por aquela reg 1 que a gente fez, né? Então, aqui a gente pode fazer o summary aqui da regressão e a gente chega nos mesmos resultados que a gente tinha obtido ali em cima. Então, aqui os nossos parâmetros e a gente pode prosseguir fazendo as contas matricialmente para todos os indicadores aqui desse resultado. Ok? Era isso aí que eu ia mostrar para vocês. Até mais.